Assim, conhecemos todos. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você que está aqui essa noite aqui, que deixou o seu lar para vir cultuar o Senhor, para engrandecer ao Senhor. Você também que, de certa forma, não pode estar aqui hoje, mas está na sua casa e daí você nos ouve, né? Daí você participa conosco através aqui desse culto online, né? Dessa live, e que o Senhor esteja abençoando grandemente a sua vida, que a palavra que vai ser ministrada hoje possa falar grandemente ao seu coração, no nome do Senhor Jesus. Amém? Gostaria de pedir aos queridos que abrissem as suas Bíblias no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 1 a 3. Evangelho de Mateus, capítulo 8, de 1 a 3. Diz o texto: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Amém. Queridos, podeis assentar, você que tem aí o seu assento. Meus queridos, há vários textos sobre leprosos nas Escrituras. E talvez o mais lembrado seja da cura dos 10 leprosos, que foram até Jesus, foram curados, e apenas um voltou para agradecer. Mas, quando eu vejo esse texto em especial, a cura desse leproso aqui em especial, né, eu fico pensando na simplicidade dessa cena aqui descrita. A lepra, ou hanseníase, né, hoje se mudou essa nomenclatura, não se fala mais lepra, mas hanseníase. Ela é uma doença terrível para a nossa época e também para aquela época, principalmente para aquela época, porque não tinha cura. A lepra não tinha cura. E hoje tem-se já o tratamento, né, para a hanseníase. A pessoa faz um tratamento com antibióticos e ela, então, é curada aí dessa doença terrível que assolou a humanidade aí por muito tempo. E eu fico pensando no contexto de época dessa pessoa, desse leproso, né? Talvez ele daria todos os seus bens para ficar curado daquela enfermidade. E se esse homem tivesse esses bens, ou talvez já tivesse sido dissipado com médicos. Mas nós vemos aqui a simplicidade do texto. Ele simplesmente chega até Jesus e o adora e pede para ser curado. E imediatamente ele fica livre da sua enfermidade, da sua lepra. No capítulo 13 de Levítico, no Antigo Testamento, nós temos uma lei acerca da lepra dentro do arraial de Israel. E isso faz a gente pensar, né? Por que essa doença em específico recebia tanta atenção a ponto de se ter uma ordenança específica sobre ela? As pessoas que eram portadoras de lepra, elas não podiam viver nas cidades, convivendo junto com outras pessoas. Elas tinham que se afastar, e era muito comum elas organizarem vilarejos em locais ermos, mais distantes das cidades, no deserto, às vezes em cavernas, porque elas eram totalmente repelidas pelas pessoas que moravam nas cidades, pela população, pelo medo do contágio, o medo de se
pegar aquela doença era terrível. Mas tinha um porém, eles também não podiam se retirar para muito longe, porque eles dependiam muitas das vezes da caridade das pessoas para sobreviverem. E por que as pessoas tinham medo dessa doença? Por que hoje nós temos uma doença que todo mundo tem medo, que é o coronavírus, assim como a lepra? Talvez nesse paralelo com esse texto, talvez você possa identificar muitas coisas relacionadas com o tempo que a gente está vivendo hoje. Primeiro, vamos entender um pouquinho sobre essa doença, sobre a lepra ou sobre a hanseníase. Assim como o coronavírus é uma doença contagiosa. Não é causada pelo vírus, mas por uma bactéria, mas ela também é altamente contagiosa. E ela ataca a pele e os nervos sensitivos das pessoas. Isso causa perda de sensibilidade e necrose dos tecidos. Ou seja, literalmente, as pessoas vão perdendo partes dos seus membros vivas, tomadas aí pela lepra. Perdiam a cartilagem do nariz, a pessoa ficava sem nariz, causava, inclusive, uma perda de identidade daquelas pessoas. Eu me lembro quando eu era bem pequeno, passavam leprosos ou pessoas que já tinham sido curadas, ancenianos, né, que já tinham sido curados, mas eles levavam as marcas aí daquela doença, a falta de um nariz, da cartilagem do nariz, eles passavam de cavalo na porta das casas pedindo donativos. Eu me lembro bem dessa imagem quando eu era criança. E ela é fato. Pegue uma foto sua e use um aplicativo de edição de foto e tente apagar o seu nariz da foto para você ver. Você não vai se reconhecer. E talvez muitas pessoas também não vão reconhecer o seu rosto ali naquela foto, por causa da ausência do nariz. Isso é terrível para aquela pessoa. Era uma marca que a pessoa levava daquela doença. Mas é interessante também, quando nós pesquisamos aí sobre o costume de alguns povos da antiguidade, principalmente os egípcios, eles costumavam decepar o nariz de alguém que era infiel no casamento. Geralmente, sobrava mais para as mulheres, né? Naquele tempo, a desigualdade era maior ainda e mais gritante do que nos dias de hoje. E então aquela pessoa tinha ali decepado o seu nariz. Era um sinal que ela levava da infidelidade dela, do seu casamento. E o pecado, ele é tratado à luz da Bíblia também como infidelidade. Olha só que interessante, porque a lepra, a hanseníase, ela tinha esse paralelo de enfermidade física que se assemelhava ou que trazia uma mensagem de uma enfermidade espiritual. Quando nós somos infiéis ao Senhor, nós perdemos a nossa identidade, assim como essas pessoas que perdem os seus narizes através dessa doença terrível. Devido ao medo de exposição, de reação das pessoas, esses doentes eles eram condenados a um isolamento social. Não é uma palavra que você deve estar escutando poucas vezes nos dias atuais. Isolamento social. As pessoas tinham que se isolar de outras pessoas, dos sãos, e quando chegava alguma pessoa sã perto, e quando ela se aproximava, então esse doente tinha que gritar impuro, impuro, para que a outra pessoa fosse alertada sobre a sua condição, sobre a sua doença.
E, então, era associado a essa doença claramente uma punição divina pelo pecado. Essas pessoas também, elas deveriam cobrir o seu rosto com panos. Olha aí, né? Muito parecido com os dias atuais, com o que a gente tem vivido, todo mundo de máscara, né? Principalmente agora foi liberada as máscaras de tecido, né? Então aquelas pessoas tinham que cobrir o seu rosto com um pano, um tecido, ou um lenço, para evitar de dissipar, então, aquela doença para aqueles que se aproximavam, que não sabiam da condição daquela pessoa. Porque aquela bactéria, ela era disseminada através de gotículas de saliva, através de espirro ou tosse. Olha que coincidência, né? Com a doença que está assolando hoje também no mundo, que também é transmitida através de gotículas de saliva, no espirro, na tosse. As pessoas também não podiam tocar. Era inconcebível que um leproso tocasse uma pessoa sã, porque ele poderia transmitir aquela doença para os sãos através do contato, porque eles levavam a sua mão constantemente ao rosto, por causa das suas chagas, das suas feridas, por causa daquele desconforto, também muito semelhante ao que a gente tem vivido. Outra coisa, sua condição não permitia que eles trabalhassem, pois quem queria dar trabalho para uma pessoa infectada com uma doença terrível como essa? Eles viviam de caridade, da ajuda das pessoas próximas, da ajuda daqueles que sentiam um pouco da sua dor. E as pessoas, naquela época da promulgação aí das leis de Deus, do Antigo Testamento, elas não tinham conhecimento de microbiologia como nós temos hoje. Não existiam antibióticos, não existiam vacinas como nós temos hoje. Então, o único caminho era o isolamento social. Mas o mais interessante é que Deus, ao prescrever o isolamento a essas pessoas que desconheciam sobre aquela doença, ele estava tendo um cuidado especial com o seu povo, mas o principal é que ele estava mandando uma mensagem de cunho espiritual para o seu povo Israel, de cunho espiritual para o homem que havia pecado e que havia se contaminado com o pecado. O Senhor estava dizendo que aquela moléstia era a representação do pecado na vida do homem. Jesus advertiu os fariseus e disse lá em Mateus 23, de 27 a 28, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ele conhecia o interior, o espírito das pessoas. Fico imaginando quantas vezes aqueles fariseus, aqueles sacerdotes, se achegaram pessoas com alguns sintomas parecidos com o da lepra, e era tarefa do sacerdote de examinar aquelas pessoas para saber se elas eram impuras, e através da sua decisão, então, elas eram colocadas no isolamento ou não. Tinha-se um tempo que se esperava de 7 dias para ver se aquilo ali era um outro tipo de moléstia, e eles sabiam identificar exatamente os sintomas da lepra, porque Deus havia escrito
como eles deveriam olhar aqueles pacientes, aquelas pessoas, como eles deveriam examinar e quais eram os sintomas que eles deveriam olhar e identificar como lepra. Eles não tinham conhecimento para isso, mas Deus teve misericórdia e prescreveu, através da lei ali, cuidados para que eles pudessem ser livres ali daquela moléstia. E muitas vezes eles faziam essa identificação nas pessoas exteriormente. E às vezes, por examinar o exterior da pessoa, eles condenavam aquelas pessoas como pessoas impuras, mas eles não conheciam o coração, como o Senhor Jesus conhece. E Jesus se indignou com aqueles homens, porque eles olhavam o exterior, mas por dentro eles eram mais leprosos do que aquelas pessoas que eles davam o veredito como impuros. Eles eram mais impuros do que os próprios leprosos. Isso trazia um certo asco ao Senhor. Por isso a indignação de Jesus de chamá-los de hipócritas, de raça de víboras. Os fariseus, eles tinham um cuidado muito meticuloso com a higiene, com a limpeza das mãos. E esse cuidado meticuloso era o exterior, mas o seu interior estava cheio de impureza. E era isso que o Senhor Jesus estava contemplando, inclusive naqueles leprosos que se achegaram até ele. Por dentro, eles não estavam tão sujos como exteriormente aparentavam, mas tinham um coração mais puro, um coração mais disposto a se arrepender dos seus pecados. A lepra era ligada à impureza, assim como o pecado. E por isso as pessoas tinham que se isolar dos seus entes queridos. Assim como o pecado também faz separação de nós e de Deus. Você já parou para pensar nisso? O pecado nos separa de Deus. Ele nos coloca em isolamento. Porque Deus é santo. E, portanto, ele não pode viver e conviver onde há pecado. O pecado também, queridos, nos leva ao seu fim principal, que é a punição com a morte. O salário do pecado é a morte. A separação eterna do homem de Deus. O pecado ele é contagioso. Nós devemos sempre estarmos atentos aos sinais de contágio, nos afastarmos de uma convivência muito próxima com quem está contagiado e não quer receber a cura. Preste bem atenção nisso. Quem não quer receber a cura, para evitarmos de nos contaminarmos também. Salmo 1, o rei Davi fala: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A mensagem visual que um leproso passava para aqueles que o viam era um misto de nojo das pessoas e ao mesmo tempo de pena. Isso também faz a gente pensar quando Deus contempla o pecado do pecador. Ele também deve ter uma sensação como daquelas pessoas, um misto de rejeição ao pecado, mas também de misericórdia ao pecador. Milhares de anos após a prescrição de Deus sobre ordenanças de como se deve tratar os leprosos no arraial de Israel, surge aí uma nova doença no século XXI. Uma doença igualmente como a lepra, terrível, contagiosa, da qual nós não temos
grande conhecimento, assim como o povo daquela época não tinha conhecimento sobre a lepra. Nós não conhecemos a fisiopatologia desse vírus ainda. Ainda é tudo muito novo. E por causa disso, ele causa isolamento, assim como a lepra. Separa entes queridos, separa famílias, muitas vezes sem a chance, ao mesmo de se despedirem daquelas pessoas. Outro dia eu estava vendo as reportagens de pessoas que tiveram seus entes queridos diagnosticados aí com o Covid-19 e vieram a óbito. E essas pessoas não podiam nem mesmo abrir o caixão para se despedir, não podiam se demorar em uma cerimônia fúnebre por causa do medo, do risco de contágio. Muito triste uma situação dessa. Eles não tinham chance de se despedirem adequadamente dos seus mortos. Assim como na lepra. A pessoa que pegava lepra lá atrás ia para um canto, ia para um lugar, ia para uma caverna para morrer. Porque a sua doença ia só se agravando. Os parentes deixavam de ir, deixavam de levar mantimentos, suprimentos, e aquela pessoa morria ali, longe de todo mundo e sozinha. Muito semelhante ao que nós vemos hoje. Outra coisa terrível que eu vejo, queridos, nesse vírus, nessa patologia de hoje, é que ele leva a óbito, extinguindo o fôlego de vida esse dado pelo Criador. Ele finaliza toda a sua obra de contágio com a morte, assim como o pecado. Depois de contagiar o homem, se o homem não buscar a cura da sua condição de pecador, inevitavelmente ele vai a óbito. Vai a óbito. E vai ficar sozinho também, vai ficar isolado. Porque aqueles entes queridos, amados, que estão no Senhor, vão estar separados deles eternamente. Pensa nisso. Pensa na sua família, pensa aí num parente, num amigo querido. Agora que você está ficando mais nesse período de isolamento social, você sabe o que é ficar isolado, o que é ficar sozinho, sem ter o contato com as pessoas. A mensagem do Covid-19, ela é uma reedição da mesma mensagem da lepra daquela época, só que agora, para o século XXI. E o que Deus quer dizer com isso? O que Deus quer dizer com isso? Quando nós estudamos as Escrituras e as mensagens proféticas, nós vemos que uma mensagem profética, quando ela era urgente, quando uma mensagem era muito importante, ela era repetida várias vezes. Lembra do sonho de José? Ele teve 2 sonhos. Dos seus pais, dos seus irmãos se dobrando. Primeiro era feixes de trigo, depois era as estrelas. O faraó também teve 2 sonhos sobre o tempo de seca e de fartura no Egito. Primeiro ele viu vacas gordas, vacas magras, feixes de trigo vistosos, espigas cheias e espigas mirradas. Os profetas também, igualmente, eles traziam mensagens literais através da sua vida, através, literalmente, do seu modo de viver. E muitas vezes aquilo era repetido. Oséias, de quem eu falei há um tempo atrás, numa outra mensagem, casou-se 2 vezes para trazer a mesma mensagem para o povo de Israel.
E eu quero que você pare e você reflita um pouco. Se Deus está repetindo a mensagem, é porque é algo importante. É porque é algo sério. É porque é algo que você tem que parar e dar atenção. E ele está repetindo porque ele tem misericórdia. Ele não quer você num isolamento eterno da sua presença. É um alerta, queridos. É um alerta para nós atentarmos para a severidade de uma vida contaminada pelo pecado, uma vida separada de Deus. O retorno de Jesus se aproxima, está próximo. Glória a Deus. O pecado já foi vencido, mas as pessoas têm que querer a cura. As pessoas têm que querer serem curadas. Têm que desejar mais do que a água. Têm que desejar mais do que o ar que elas respiram. A ponto de buscar qualquer oportunidade de estar junto com o Senhor. Mesmo que elas não entendam direito a respeito disso. Os leprosos sabiam que em Jesus eles tinham uma chance de ser curados. Eles não questionavam sobre ser ele o Messias, mas eles reconheciam nele a oportunidade de serem libertos. Não é este homem que está fazendo tantos sinais em nome do Senhor? Quem sabe nós não temos uma chance de ser curados. E foram atrás de Jesus e foram buscá-lo. Muitas pessoas recebem a mensagem do Evangelho e até sabem que Jesus pode libertá-las do pecado, mas não vão até ele. Estão confortáveis no pecado. Não querem sair da sua condição, já se acostumaram com o pecado. O remédio, a vacina, já está pronta para o pecado. E é de graça. Você não precisa de pagar. Você não tem que pagar nada por ela. Mas você tem que ir atrás, você tem que buscar. Se hoje fosse descoberta uma vacina para o coronavírus, o que é que você faria? Será que você ficaria confortavelmente na sua casa esperando um agente de saúde passar e aplicar a vacina a você e a todos da sua casa? Ou será que você iria correndo os postos de vacinação, os locais de vacinação, para serem vacinados? É isso que aqueles leprosos fizeram. É isso que você tem que fazer, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto você pode receber a vacina, enquanto você pode receber a medicação e o remédio. Quando o povo no deserto peca contra Deus, Moisés envia-lhe serpentes venenosas para picarem e punirem o seu pecado. E o veneno daquelas serpentes era mortal, assim como o pecado também é. E todo aquele que era picado por aquelas serpentes estava condenado à morte. Então Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze e colocá-la numa haste de madeira. E todo aquele que olhava para ela ficava curado. É uma outra metáfora, é uma outra mensagem que está sendo dita ali. É uma metáfora de Cristo, da cura do pecado pelo sacrifício de Cristo, que também foi erguido em um madeiro. Se a pessoa não olhasse para aquele artefato, ela não era curada. Mas se ela olhasse, ela estava livre da morte. Aleluia. Estava livre do veneno do pecado. Quando nós vemos a cura dos leprosos, descrita aqui na Bíblia, nós ficamos a pensar, né? Como que um rabino judeu, como Jesus, sabedor da lei, ensinado ali sobre toda a lei, não tinha medo de se contaminar pela proximidade com os pecadores.
Porque a sua condição de saúde, a condição de saúde daqueles pecadores, denunciava o seu pecado. Esse era o pensamento dos fariseus acerca de Jesus. É isso que incomodava neles. Como ele, sendo um rabino, um mestre, está junto dessas pessoas impuras, está junto dessas pessoas que claramente são punidas pelo seu pecado. Mas ali estava alguém que era imune à doença, imune ao pecado. Alguém que foi exposto à doença do pecado, não por punição dos seus pecados, mas voluntariamente. Ele se expôs e criou anticorpos que não deixava que ele se contaminasse com o pecado. Queridos, uma vez eu vi um filme, achei muito interessante, de uma doença mortal de proporções mundiais, uma pandemia, como a que nós estamos vivendo hoje. E a única pessoa imune a essa doença, ali naquele filme, era uma criança. Uma criança que tinha anticorpos contra aquele vírus mortal. E o único meio encontrado ali pelos cientistas naquela história foi usar o soro do seu sangue como partida para se criar uma vacina. Eles queriam aplicar o soro nas pessoas, diluir aquele soro e criava-se ali um medicamento que funcionava como uma vacina. Mas tinha um problema. Como era uma criança, a quantidade de sangue que ela tinha era muito pequena em relação a um adulto. E o único problema, então, era que eles tinham que sacrificar aquela criança. Eles tinham que tirar todo o sangue dela para poder extrair os anticorpos do soro, para poder salvar toda a humanidade. Eu achei esse filme fantástico, no que diz respeito a ser um paralelo visível com a missão de Cristo. O seu sangue foi o remédio perfeito para o pecado. Ele desfez todos os efeitos do pecado, criando anticorpos, que nos tornou sãos, nos tornou imune ao pecado. Não somos mais escravos do pecado, somos libertos. Graças a Deus. E estamos livres de futuras reinfecções. Amém. Imunidade perpétua. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E como ali naquele filme, o Senhor Jesus derramou todo o seu sangue em favor de uma humanidade infectada pelo pecado. A mensagem que o coronavírus nos traz, querido, é a mesma que a lepra apregoava com todos os seus sintomas cruéis na antiguidade. Que nós precisamos buscar o único remédio que realmente cura, ou vamos inevitavelmente morrer. Hoje tem uma corrida muito grande, né, das farmacêuticas para ver quem que descobre aí um medicamento eficaz ou uma vacina contra o Covid-19. E basta um boato, né, de uma experiência positiva aqui ou ali, para que seja o suficiente para que as ações daquela empresa subam às alturas nas bolsas de valores. Muitos hoje estão vivendo uma vida de leproso, sem saberem. Já perderam a sensibilidade espiritual e acham o pecado normal. Eu acho até interessante, sobre isso tem uma ilustração. Ele disse que em alguns locais, alguns vilarejos aí pelo mundo, as pessoas, quando elas querem preparar as rãs e não querem ter o trabalho de abatê-las, elas colocam aquelas rãs em uma panela com água fria e acendem o fogo. A temperatura vai subindo ali da água.
E as rãs, como são pecilotérmicas, como elas ajustam a temperatura corporal de acordo com o ambiente, elas vão ajustando a sua temperatura com a da água, até que não tem mais jeito. Elas morrem por hipertermia, por temperaturas altíssimas. Há crentes que são como essas rãs, se acostumam com o pecado, vão se adaptando, uma coisinha aqui, outra ali, até que não tem mais como voltar atrás. Escute, querido, a mensagem que essa doença está trazendo, antes que seja tarde demais. Ela grita através das mortes que são contabilizadas todos os dias, um sofrimento visível de pessoas separadas de entes queridos, da dor, da agonia antes do fim, de saberem que estão morrendo sozinhos. Tudo isso é literalmente um triste e verdadeiro retrato da nossa condição espiritual, da condição espiritual do mundo. Eu venho nessa noite para te dizer que ainda é tempo para você fazer um concerto com Deus. Jesus está voltando, queridos. Mas Ele vai buscar uma igreja sem mácula, uma igreja pura, não uma igreja impura. Você tem que buscar a cura, você tem que buscar a libertação dos seus pecados, para que você não seja um leproso espiritual. Você tem que se arrepender e buscar ao Senhor. Só Ele tem uma solução para algo que incomoda as pessoas desde quando o homem pecou pela primeira vez. O preço exigido pelo pecado. Adão e Eva não conheciam a morte, mas depois que pecaram, eles vieram a conhecer a morte. E as criaturas, dos seres, inclusive, estavam ali sobre os seus cuidados, e aquilo ali chocava eles. Eu acredito que o primeiro sacrifício de um animal para poder fazer vestes para Adão e Eva, aquilo deve ter impactado bastante aqueles dois. Porque eles nunca tinham visto a morte de perto, e foi a primeira vez que eles viram. Jesus pode sim te curar, querido. Ele pode te curar de uma vez por todas. Ele pode te curar de uma doença chamada pecado. E assim como Deus usou metáforas literais, inclusive com a vida de profetas, para enviar essa mensagem, que é uma mensagem muito importante, é uma mensagem poderosa. Ele pode te curar no plano espiritual, ele pode curar no plano físico também. Se você crê, basta você crer. Isaías 53, 5, para nós encerrarmos. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se você entendeu essa mensagem e quer estar seguro de uma vez por todas com respeito à volta de Cristo, com respeito à sua condição, eu queria que você abaixasse a sua cabeça, sua fronte agora, para que nós fizéssemos uma oração. Você que também está em casa, está nos assistindo aí através dessa transmissão, curve a sua cabeça, curve a sua fronte e ore ao Senhor. Pai de amor, Pai querido, nós, ó Pai, sabemos, ó Deus, através da Tua palavra, Deus, o quanto é triste, ó Deus, o só olhar para a condição do homem no pecado, ó Deus. Mas também nós sabemos, ó Deus, do Teu amor e da Tua misericórdia, amor esse, ó Deus, a ponto de enviar o Teu Filho, Teu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, ó Deus, para que nós fôssemos libertos, ó Deus, do pecado e da condição de isolamento eterno da Tua presença.
Por isso, ó Deus, eu te peço que o Senhor esteja, ó Pai, contemplando o coração de cada um, ó Deus, que agora fala com o Senhor, que agora, Deus, busca arrependido pelo seu pecado, arrependido por sua condição, pela sua impureza, ó Deus, e que busca em Ti, ó Deus, a Tua misericórdia, ó Deus. Volta-te para eles, Senhor. Cura-os, ó Deus. Cura-os das suas condições físicas, das suas enfermidades, ó Deus, mas principalmente que eles tenham a certeza, ó Deus, da sua cura espiritual, que estarão, ó Deus, para sempre com o Senhor na eternidade, Pai. Que o Senhor esteja abençoando os teus filhos, ó Pai. E que o Senhor, esses que hoje buscam um novo concerto contigo, ó Pai, para que eles sejam achados, ó Deus, puros na volta do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e suplicamos a tua bênção e a tua graça sobre todos. Amém e amém. O Senhor Jesus abençoe grandemente a sua vida nessa noite. Amém. Nossa.